E aí, ser de luz, está com muito pensamento negativo? Vem comigo que eu vou te mostrar como você pode liberar tudo isso com muita facilidade. Eu sou a Cris Cali, terapeuta alternativa, holística, numeróloga, facilitadora de consciências e o que mais é possível. Meus amados seres de luz, eu quero trazer aqui para vocês um pouco desse tema que é muito comum. Eu, como terapeuta, ouço muito meus clientes falarem que eles não controlam esses pensamentos que vão chegando na cabeça deles, como se fosse uma nuvem e traz ali cenas, frases, informações. Então, muitas vezes nossa mente ela fica muito acelerada a partir do momento daquilo que a gente acessou. Então, seja um filme, seja uma informação, uma música. Então, tudo que eu ouço ali, muita coisa, com uma frequência muito rápida, né, vai estimular o meu campo mental para acelerar junto, e muitas vezes as pessoas também começam a criar ansiedade, começam a criar um desequilíbrio. Então, uma das coisas que eu trago para vocês é, primeira coisa, assenta tudo isso a partir de uma frequência. Coloca ali uma música que seja com baixa frequência. Eu gosto de indicar muito o 428 Hz, que é uma frequência muito gostosa, que vocês podem achar aí na internet, no YouTube. Tem muitos canais que estão disponibilizando essas músicas de frequência mais baixa. Então, baixar as frequências cerebrais é a primeira coisa. A segunda coisa é fazer um exercício de positividade, porque é a partir da repetição que a gente consegue fazer uma mudança na chave no campo mental, porque a mente trabalha por ciclos e ela é repetitiva, e a mente está numa faixa vibracional, e aí é como se eu estivesse numa rádio. A rádio que toca naquela frequência baixa, ela muitas vezes vai trazer informação do coletivo. E aí você fala, mas eu não estou pensando nisso, eu não estou falando nisso, eu não estou... De repente está vindo aquele monte de informação na minha cabeça. Eu falo, uau, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Tem duas coisas, então, que eu posso dar de conselho para vocês. A primeira, então, é a música, e a segunda coisa eu vou te ensinar já já. Essa ferramenta, eu tenho clientes que me falam até hoje, nossa, Cris, você me passou essa ferramenta há muitos anos, eu uso até hoje, e ela funciona muito bem. Então, é algo que realmente nós temos essa capacidade e nós não temos ideia do quanto nós podemos dar ordens e fazer alguns movimentos para que aquilo aconteça. Então, a primeira técnica que eu vou ensinar vocês é fazer vocês prestarem atenção nisso, né? Se está nessa repetição de ouvir coisas que não é uma voz sua, então tomar essa consciência também é muito bom. Perceber que nem sempre as vozes que estão lá é a nossa própria voz. Então, quando a gente está dentro de um processo de meditar, por exemplo, vai fazendo muitas vezes meditação, você vai entrando num esvaziamento e começa a entrar dentro do presente e não mais fica acompanhando aquelas cenas que vão aparecendo para você. Então, cada vez que aparecer uma cena, tenta prestar atenção nela e, de repente, solta. Aí vem uma outra cena, você vai olhar para ela e daqui a pouco você solta. Sem focar tanto na cena, vai dar uma oportunidade de você poder soltá-la com mais rapidez. Se você entrar na cena, aí complica, porque daí você vai mergulhar dentro daquele processo e vai ser mais difícil de você sair dele. Então, é um exercício, sim, se você não fizer com toda a sua dedicação, vai ser complicado você startar, sair dessa frequência de faixa de mente, porque é aquilo que eu falei, rádio, é igual radinho. Você toca uma música, aí você vira o dial, aí acha uma outra sintonia. Você tem uma sintonia, a gente tem uma sintonia aqui que sai um pouco dessa faixa do coletivo. Porque imagina um monte de gente pensando um monte de coisa ao mesmo tempo e você acessando tudo isso. Então a mente fica poluída, seus pensamentos ficam poluídos, as informações ficam todas desconexas, fora aquelas que são
de autossabotagem, que fica falando que você não é nada, que você não é ninguém, ou para você fazer uma besteira, ou para você atacar só certa pessoa. Ah, vai lá, faz isso. Ou quando a pessoa está com aquele pensamento suicida, aí vem mais pensamento ainda e fala para ela, faz isso, faz aquilo outro. E a pessoa fica ali perdidinha, porque ela fica dando atenção para essas mentes, para essas informações da mente, que está ali muitas vezes deixando ela maluquinha. Então, primeira coisa é calma, né? Respira. Quando você traz a respiração também durante esse processo, que você está ali agitado, com um monte de informação na sua cabeça, é como se você desse um time, né? Se abrisse um espaço, assim, porque você está jogando oxigênio para o teu cérebro, você está jogando oxigênio para as suas células, e pode perceber que a maioria das pessoas que estão assim agitadas, com um monte de pensamento, elas não estão nem percebendo que elas não estão nem conseguindo respirar direito. Então, respira, ser de luz, respira. Respira para ganhar espaço, para você poder soltar esses pensamentos. Respira para você poder mudar a sua faixa. Respira para você não poder conectar com esses monte de informação que está vindo aí para você. Respiração, então, é também uma técnica fundamental para você poder entrar para esse espaço mais gostoso de estar com você, de poder estar no presente, de poder sair desse monte de informação que a mente está trazendo para você. Então, seja você criando seus pensamentos, ou seja você acessando, você também tem uma escolha de poder soltar tudo isso. Então, muitas vezes, a gente cria uma realidade a partir de um pensamento repetitivo. Se eu achar que aquilo é verdadeiro e eu alinhar com o sentimento, aquilo vem para mim com muita rapidez. Pode ver que tudo que a gente vive a partir do medo, aquilo vem com mais rapidez, porque eu estou jogando um sentimento junto. É assim que a gente cocria. E muitas pessoas não entendem. Ela sabe que existe a lei de atração, que ela tem que pensar naquilo que ela quer, que ela tem que jogar para o universo, que ela tem que colocar ali uma emoção. E ela, não, às vezes, não consegue receber aquilo que ela mandou. Por quê? Está mais fácil dela polarizar naquilo que ela já conhece do que num sentimento que ela não acessou com tanta facilidade, ou quando acessa é rápido, e também quando acessa, ela não acessa como uma verdade. Mas o medo já é uma verdade para ela, porque ela já nasceu, as pessoas colocando medo nela. Não sabia que você vai cair, não faz isso, que não sei o quê, você não pode, você não. Então, esse monte de informação que vai travando e parando a gente, muitas vezes gera medo, gera preocupação, gera dor, sofrimento. E é isso que muitas vezes eu trabalho dentro das terapias, é liberar as pessoas de todo esse espaço que ela se colocou, que às vezes está ligado com ponto de vista, está ligado com uma crença, está ligado com trauma. Mas hoje eu quero trazer para vocês essas possibilidades que vocês têm de poder fazer sozinho algumas coisas. Não que às vezes vai resolver tudo, mas pelo menos vai dar um pouquinho mais de vocês entenderem que vocês podem também fazer algumas coisas que ajudam vocês. Então, essa é a ideia aqui, trazer essas consciências e também trazer ferramentas que vai te ajudar. E é uma ferramenta tão simples, mas tão eficaz que as pessoas não têm ideia. E tem muita gente que às vezes até sabe, não compartilha. E eu, olha, se tem uma coisa que eu sempre falei para meus clientes, e falando para eles assim, ó, tudo que vocês receberem de mim, compartilhe. Inclusive, eu tenho uma história muito linda de uma cliente que tudo que eu ensinava ela, ela realmente compartilhava com uma pessoa que estava passando por um processo também de dor, que tinha uma situação de relacionamento muito séria. E aquilo, sabe, ia acalmando ela cada vez que ela fazia uma ferramenta que eu ensinava, ia fazendo práticas, e ela foi se beneficiando de tabela comigo. Aí, quando passou, assim, 2 anos que a vida dela foi mudando, já saiu de toda aquela história, ela mandou até um presente para mim de tanta gratidão que ela tinha de poder receber muitas informações que eu compartilhava com essa minha cliente e que também mudou a vida dela de tabela. E eu achei incrível, que eu falei, uau, que bom, né, que essa pessoa que recebeu de mim também compartilhou. Então, eu vou dizer para vocês, compartilhem também tudo que eu estou ensinando. Se vocês não souberem ensinar, compartilhe o vídeo, porque é uma forma de poder chegar a mais pessoas, elas também se beneficiarem, porque eu não vou ficar guardando informações que podem beneficiar, ainda mais dentro desse processo que a gente está vivendo, que as pessoas não têm noção
que o que mais está matando as pessoas não é tanto mais, não é só o vírus, mas também é a parte emocional delas. Nós estamos num campo o qual o humano está experienciando olhar para si mesmo e perceber muitas vezes que o que para eles é emoção, é o sentimento, é aquilo que ele está aprisionado, que a mente muitas vezes fica ali em repetição para ele. E isso é uma das coisas que faz as pessoas ficarem dentro de uma depressão, dentro de um quadro de piorar a situação da saúde dela. E isso pode gerar a um óbito, né? Infelizmente, porque a pessoa se entrega, ela não tem mais força, ela não tem a força dela vindo à tona. Então, isso é um desequilíbrio energético que está muito ligado com o nosso segundo chakra aqui embaixo. E se você não teve ainda a oportunidade de poder assistir esse outro vídeo, eu sugiro que você dê uma olhadinha no outro vídeo que eu já coloquei, que eu falo também dessas questões emocionais e o que trava nossos chakras, né? O que traz todo esse desequilíbrio. E a gente pode olhar para isso e começar a perceber os nossos comportamentos com relação ao nosso emocional. E isso vai ajudar, muitas vezes, as pessoas também se compreenderem melhor, perceber os movimentos dos sentimentos dela, que é um desafio para o humano. A mente é um desafio também? Sim, mas muita gente já começou a ganhar consciência, né? De falar, a mente é mente, estou com pensamentos negativos, estou assim, o trauma está me fazendo pensar de novo naquele assunto, está fazendo eu voltar ali, né? Às vezes a pessoa sofre um trauma muito grande, né? Às vezes de um momento de assalto, ou um momento que ela vivenciou uma dor muito grande, e ela entra num processo de ciclo de repetição de pensamentos. Então, isso é muito comum, né, de acontecer com todos nós, porque esse campo emocional nosso, ele é muito forte, e é o que para muitas pessoas. Então, vamos falar do pensamento, né? A gente está falando do campo do pensamento. Então, o pensamento trouxe ali aquela informação. Se eu jogar uma emoção junto com aquilo, aquilo se torna uma verdade. Por isso que as pessoas têm medo de ficar pensando negativo, porque elas já entenderam que se ela pensar negativamente por repetição, ela vai atrair mais do mesmo, porque a gente faz isso. A gente tem um campo de atração muito forte, e se a gente está vibrando dentro de um tipo de emoção ou de uma mentira que a gente está contando para a gente vai atrair situações muito parecidas com aquilo, ou pessoas iguais, que também vão, às vezes, fazer com a gente o que a gente também faz com a gente. Só que a gente faz naturalmente, né? Eu me denigro, eu não falo bem de mim, eu estou sempre reclamando, eu estou sempre falando com as pessoas, contando todos os meus problemas. Então, quer dizer, eu vou, pela repetição ali do falar, eu vou trazendo mais informação daquilo. Então, vai vir pensamento negativo, vai vir pessoas negativas, vai vir pessoa que vai reclamar mais que eu. E aí vai gerar um processo que muitas vezes a pessoa não consegue sair, ela fica ali mergulhada naquilo, e aquilo é pesado, traz a pessoa muitas vezes para depressão, para tristeza, ela fica carregando mágoa, ela fica gerando processo de solidão, ou ódio, ou sei mais lá o quê. E isso é uma das coisas que a gente pode se libertar hoje. A gente tem ferramentas para isso, e é muito mesmo. E eu quero trazer então essa consciência para vocês, né? Desse poder que vocês têm de poder mudar tudo isso. Então vamos lá, vou ensinar mais uma ferramenta para vocês também, que é fundamental dentro desse processo de fazer a mudança do pensamento. Então, primeira coisa, por favor, fale positivamente de você ou de outra pessoa. Se você fizer isso por 3 meses, todos os dias se policiando para falar somente coisas boas, sua vida muda. Então, isso aí é fato, tá? Eu ensinava isso, eu fazia um curso de desenvolvimento pessoal durante 11 meses. Eu dei cursos para alunos meus, que cada mês eu ensinava ferramentas diferentes para eles desenvolver o poder pessoal deles. Então, eu falo isso com propriedade para vocês. Funciona, porque eu estimulava eles a fazer os exercícios que eu entregava para eles, a gente se encontrava mensalmente, e por justamente eles estarem comprometidos, eles faziam isso. E aí a vida, com certeza, se transforma. Então, esse é o meu propósito com vocês, fazer essa mudança da chave para que vocês também tenham essa mudança na mente, mas a mente, quando ela está muito condicionada, quando ela está muito cheia de crença, para você jogar uma informação nova, tem que ser por repetição. Então, fique falando positivamente, tente se vigiar para não reclamar, isso já faz uma grande mudança.
A outra ferramenta que é incrível, que vocês podem usar também para esse tipo de situação, de pensamento negativo, é toda vez que você criar algo, sem você perceber, sabe uma coisa negativa, que a mente, puf, jogou aquela informação, você falou, nossa, criei isso. Né? Vamos supor que você é mãe, e aí o seu filho não chegou ainda. Mas, o que será que aconteceu com ele? Por que que não chegou ainda? Será que aconteceu um acidente? A cabeça da mãe vai, pira às vezes umas coisas. E aí, na hora que joga aquela imagem de um acidente do filho, ela fica desesperada, porque ela já acredita naquilo. Se ela jogar um sentimento, ela está contribuindo para que aquilo seja uma verdade. Então, o que que a gente tem que fazer? Destruir, descriar aquilo. Para destruir, descriar aquilo, pense o seguinte, você jogou uma energia que criou um campo mental, né? Então, tem uma tela mental que criou uma cena. Então, uma das coisas que a gente faz apagar toda essa cena é assim, começa a visualizar uma luz violeta, e aí aquilo desintegrando, assim, ó, como se estivesse desmoronando aquela cena. Isso vocês podem fazer com todo tipo de pensamento que vocês não querem também. Então, veio um pensamento aqui, veio uma frase, você pode falar cancela, 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 se for uma informação. Agora, se for uma imagem, aí vocês têm que jogar o violeta. Ele vai transmutar, vai pegar aquela energia, né, que você criou e vai transformá-la em outra coisa. Então, aquela tela não vai existir mais. E é como se estivesse passando uma borrachinha mesmo naquilo. Porque tudo que eu crio na minha mente, ela se torna uma verdade para mim. E se eu crio a minha realidade assim, a partir disso, de tudo aquilo que eu acredito que é verdade, então imagina, então, eu começando a pensar assim, no meu filho que está subindo um armário, né? Às vezes quando a criança começa a escalar lá, ou uma coisa perigosa, na hora a mãe grita, não, você vai cair. A criança, cai. Sem perceber, a mãe está contribuindo para que a criança realmente caia. E, em vez dela gritar, ela tem que correr e tirar a criança. Muito melhor do que ela esperar, né? Ficar paralisada e gritar, você vai cair. Aí a criança, puf, cai mesmo. Então, a gente tem que tomar consciência de que a gente é co-criador, e se a gente fica nessa frequência de pensamento negativo, a tendência da gente começar a criar só essa realidade também negativa é muito grande. Então, por isso que o tema de hoje é isso, para que vocês aprendam as ferramentas que vão contribuir com vocês para isso, que eu espero que vocês também compartilhem com outras pessoas. Então, se você gostou, eu vou estar sempre trazendo dicas aqui para isso. Eu vou pedir para que você ajude o nosso canal, dê o joinha, compartilhe com seus amigos, para que eu possa trazer mais assuntos desses, para que eu possa poder contribuir com mais pessoas, para que eu possa chegar também a mais pessoas. E se você está gostando do conteúdo, você aperta um sininho que tem ali, tem um sininho aqui do lado. Quando você aperta ele, toda vez que eu jogar um vídeo novo, vai aparecer para você. Então, essa é a minha dica. Espero que você tenha gostado. Então, fica com Deus. Beijo de luz e até mais.